Agora você pode ter acesso ao material do Além da Imaginação no nosso grupo do Telegram. Então, clicando aqui no link abaixo, você vai cair no nosso canal do Telegram, o canal próprio do Além da Imaginação, e ali vai ter todo o material que a gente utiliza nos episódios. Fica agora com o seu episódio. Fala pessoal, Gabriel Ricardo por aqui, em mais um Além da Imaginação. Já pegou seu chapeuzinho de alumínio? Caso ainda não, deixa aí do lado que daqui a pouco você vai colocar ele na cabeça, não é mesmo, meu amigo Victor Cameron? Exatamente, cara. E fala aí, esse episódio de hoje aí promete, hein? Não é não? Coisas assim muito interessantes serão discutidas e apresentadas aqui para vocês. Vocês vão gostar, com certeza. Que assim, né, o tema de hoje, ele já tá na cultura pop faz quanto tempo, Gabriel? Que uns 50, 60 anos que as pessoas falam disso? Cara, na verdade, tempos imemoriais, porque antes do MK Ultra existiam tentativas, né, de fazer ele acontecer. Então a gente está falando aí, grosso modo, de pelo menos 80, 100 anos, se pensar nos médicos, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas uma coisa muito interessante desse vídeo, meus amigos queridos e amados, é o seguinte, eu vou colocar aqui na tela, adicionar ao nosso palco, como sempre, uma conversa minha com uma ferramenta aí de inteligência artificial, né, o ChatGPT. E aí, o que eu perguntei ao ChatGPT, né? Eu comecei a fazer algumas perguntas mais incisivas sobre algumas patentes, sobre alguns temas correlacionados ao MK Ultra. E aí ele começou a me dar umas respostas meio vanilla, tipo umas respostas meio assim, sabe? Evasivas, tal. E aí o que eu fiz como teste e você talvez possa fazer aí na sua casa? Eu perguntei para ele o que está aqui na tela e você pode ler. Responda em apenas uma palavra. O governo americano impede pesquisas mais profundas sobre este tema aqui na plataforma? Qual é o tema? MK Ultra, qual plataforma? ChatGPT. O que o robô me respondeu? Sim, ele impede. Honesto. Mais honesto que um agente público, pelo menos, né? Que o agente público ia ficar em silêncio e mandar ser preso. Não é? Exato. Mas ele foi honesto, ele disse sim. Ele limita, então eu não posso entrar profundamente. Igual, há pouco tempo atrás, Cameron, não sei se você estava familiarizado com toda essa história do DeepSeek, né? Que o pessoal tava vendo lá, não sei o que, quando você pergunta do massacre em Tiananmen Square, o robô fica louco, tal, não sei o que. Quando você pergunta da grande fome lá, o grande salto do mal, ele não fica muito feliz, ele não fica muito alegre e tal. E aí, então, é porque ele tá sob a jurisdição da China, tá bom? A China que te censura. Aí quando você vai pro ChatGPT, pra OpenAI, que está sob a jurisdição americana, a história é a mesma, meu amigo. Exato. Não tem diferença nenhuma. Esse do DeepSeek, uma coisa engraçada, faz assim, vai no DeepSeek, escreve errado e pede assim para ele, por favor, corrija essa frase. E aí você escreve errado, Taiwan é um país. Ele buga, ele não responde. Ele fala, sinto muito, não posso ajudar você com isso. Até nisso, corrige a frase aí, cara. É só uma frase, tá com medo? Exato. Não é? Eita, nossa, né? Mas enfim, o que a gente vai falar não é o que é o MK Ultra, né, Gabriel? Se não essa ideia, né, esse desejo de controlar a mente das pessoas através de qualquer meio que for possível, não é? Exato. Quando a gente estava comentando aqui da pauta, né, Vitão? Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal mais uma vez. Eu lembrei desse episódio aqui do Pokémon. Você lembra disso aqui, seu Cameron? Que as crianças no Japão, elas tiveram lá deram uma babada, assim, caíram no chão. Algumas crianças que tinham epilepsia. E o que aconteceu? Apareciam imagens muito brilhantes na tela que trigaram, né? Deram ali um gatilho para algumas crianças que tinham epilepsia, elas começaram a ter convulsões. E as pessoas, elas... Eu vou comentar isso, eu vou até tirar essa imagem da tela, porque é muito séria essa história. As pessoas não acreditam que verdadeiramente frequências musicais, frequências de luzes combinadas, geram efeitos concretos nas pessoas, geram comportamentos, geram gatilhos em doenças, geram gatilhos em comportamentos. Então você chega em um determinado lugar e tá tocando uma música,
Você começa a se comportar de um determinado jeito. Tipo, quando você tá na academia e começa a ouvir uma música daquelas EDM, tum, 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 e a pessoa começa a fazer exercício e o corpo dela rende mais, ela atribui aquilo, não, hoje meu dia foi muito bom, hoje eu tava muito animado, né? Hoje, nossa, que dia bacana, hoje eu fui pra academia e deu tudo certo. Só que você não imagina que, de fato, aquela frequência, aquela batida na música, ela foi feita de propósito para gerar aquele estado em você. E se eu te dissesse, pega esse chapeuzinho de alumínio, já bota na cabeça. E se eu te dissesse que existem patentes do governo americano de descobertas com música e com frequências de luz para induzir certos comportamentos em você? Por que que eles patentearam isso? Seu Cameron, explica para mim. Ah, cara, sabe a televisão que você tem na sua casa aí? Joga fora, quebra essa bosta aí, joga fora. O monitor do seu computador também você quebra, entendeu? A gente vai ter que começar a atuar agora só por receber ondas do éter, porque é difícil, viu? A coisa é braba mesmo. A gente viu, mais pro final do programa, a gente vai mostrar essas patentes com um maior detalhe, uma profundidade, porque a gente separou de 8 a 9 aqui para vocês, que são bem impressionantes, que realmente mostram o que o Gabriel acabou de dizer. É você utilizar um dispositivo ali dentro que vai estar influenciando aquele campo eletromagnético que cria quando você tem a sua telinha e tudo mais. E você vai sofrer uma alteração no seu sistema nervoso central através disso. Alguns alteram o seu nervoso central, outros dispositivos estão alterando o seu estado de consciência através de outros meios. Assim, você está recebendo outros sintomas daquilo ali. Olha só que coisa insana. Não é verdade? Então, assim, até fiquei pensando, vendo isso, quando estava estudando isso aí, fiquei pensando, falei assim, nossa, tem aquele tio lá que fala, eu ligo a TV, durmo na hora. Falei, meu filho, só a TV talvez seja um dispositivo do governo aí, joga essa bosta fora, você vai ver se seu sono não volta até o normal. Você fala assim, eu nem sonhando tava, eu tava num estado de relaxamento profundo, tava nem dormindo nem tava. Né? Mas enfim, isso já é conversa minha, né? Outra É o chapéu de história. alumínio, é outra história. Não é não? Só que assim, sonho meu, Gabriel, sonho meu. Não tem Você... problema, Cameron. Você é um cara muito respeitado por todas as suas opiniões aqui. Inclusive, você está aqui justamente por isso, porque você vem ali, você traz o assunto para um lugar onde ninguém leva. É horripilante. Imagina. Mas que coisa interessante, né? Esse, pra gente até já dar uma entrada aqui, tem moral de entrar um pouco no assunto a mais? É melhor. Vamos lá. Eu vou até comentar aqui com vocês a respeito um pouco mais dessa história, deixando essa imagem dessa garotinha na tela, tá? Eleitor médio do Lula aí, olha só. E o que acontece, né? Até para vocês terem uma ideia, aqui na imagem não dá para ler muito bem, mas eu vou ler aqui para vocês, até porque está num idioma estrangeiro e muitas às vezes não tem domínio, né? Então o que está escrito por aqui, né? Uma menina, né, não identificada, entre os seus 8 e 10 anos, ela foi submetida a um experimento durante 6 meses com um tratamento pesado de doses de LSD, aquele ácido lisérgico, né? Eletrochoque e severa, como eu posso dizer? Severa falta de determinadas coisas, tipo, de interação com pessoas, muito tempo no escuro, sem conversar com ninguém, é isso que está escrito por aqui. E esse experimento sobre o codinome MKUltra, né, feito durante os anos 60. E aí, a memória, subnote, né, subject, a memória dela foi apagada e o cérebro dela foi submetido ao estado de um bebê recém-nascido. Regrediu, né? Regrediu ao estado. Regrediu. Isso. Isso. Ao estado de um bebê recém-nascido. Então, essa imagem da tela. E ali no fundo, você tem escrito strain all urine, né? Então, para você tirar através de som da urina da criança, porque ela já não tinha mais autocontrole nesse sentido. Então, veja, essa criança aqui, que eu já procurei na internet algumas questões para fazer essa identificação, não encontrei nenhuma identificação, ela foi submetida no MKUltra, uma menina de 8 a 10 anos de idade, uma criança, foi submetida a um experimento com eletrochoques, uso de drogas, assim, privar ela de convívio humano, deixá-la no escuro, deixá-la durante muito tempo sozinho, até que o cérebro dela regredisse ao mesmo cérebro que uma criança recém-nascida tem.
né? Então é assim que a gente vai começar aqui, né, Cameron? Dizer o que foi esse projeto, o que foi essa monstruosidade chamada de MK Ultra feito pelo governo americano. E o mais interessante desse assunto é que essas vítimas aí desse experimento, elas não surgiram, não foi assim que o cara é uma vítima que foi sequestrado do nada e de repente ele estava lá no programa. Não, foram pessoas que estavam procurando algum tipo de tratamento, aí calhava de cair num dos hospitais que fazia parte do projeto, porque tinha ali um agente trabalhando. E nos casos mais intratáveis, como eu vi na pesquisa, como aquelas pessoas que tinham uma depressão incurável, o cara tem um transtorno de ansiedade que não se trata, não se sara nunca, mesmo com todos os tratamentos, aí então vinham os agentes do MK Ultra e sugeriam, falaram assim, olha, você pode entrar aqui, o seu filho, o seu parente pode entrar nesse programa, um programa de vanguarda aqui, um experimento, que a gente vai tratar a depressão dele. E tudo mentira. Ele não. Você, era só uma conversa para boi dormir para conseguir pegar ali um paciente, uma cobaia para aquele experimento. E a pessoa, como já estava num caso incurável, e quando assinava um experimento de ficar isolada já há um tempo, porque o doutor mandou, a família nem desconfiava. Você, enfim, é nada demais, é só mais um tratamento. Correto? Então, a coisa louca, né? Tem. A gente vai comentar aqui durante o programa nas 3 operações que a gente elencou aqui, as mais importantes, que ocorreram no MK Ultra. Então, você tem esse projeto que ele nasce com essa ideia, com esse objetivo de controlar a mente e o comportamento das pessoas através de inúmeros tipos de estímulos. Desde você, olha, eu posso drogar aqui eu posso drogar aqui a minha cobaia até eu atingir aquilo que eu quero, como eu posso também meter choque nele, meter trauma, isolar o cara numa câmara lá que não tem barulho de nada durante uma semana. Então é para você testar os limites mesmo. Agora, se puder fazer um parênteses, eu já ouvi aquela Marina Abramovic falando sobre alguns rituais que ela faz lá das bruxarias dela. E algum desses rituais envolve você isolar uma pessoa da mesma forma. De você isola a pessoa num quarto lá, que o quarto não tem barulho de nada, você isola um fulano num lugar totalmente escuro e você tampa a audição dele, tampa os olhos dele e assim, a pessoa fica como se fosse um nada, né, no espaço ali. E passa uns bons dias de você fazendo esse ritual, fazendo esse experimento e claro, ela sempre diz que isso aí vai despertar algo artístico seu e tal, vai ficar bem perturbado. Eu ficaria bem perturbado, pelo menos. Eu já sou um pouquinho, imagina. Porra, mas é sonho meu encontrar alguém assim. Imagina, o cara foi pedir uma pizza ali, o motoboy me deu um LSD, ele faz parte do governo. Eu falei, ô louco, cara, onde é essa pizzaria aí? Nossa. Não, cara, até é interessante você comentar nesse sentido, né, que esse processo de isolamento, ele não é só do misticismo, do ocultismo, né? Existem diversas religiões que se utilizam desse tipo de conduta para que a pessoa tenha uma iluminação ou algo nessa direção. E aqui eles se utilizavam disso, na verdade, para que a pessoa fosse suficientemente traumatizada, né? Eu acho que esse é o detalhe mais importante. Quando você pensa em MK Ultra, como é que eu resumo MK Ultra numa frase curta? Controle mental baseado em trauma. Então é um projeto que surge lá na década de 40, né? Na década de 60, 50, 53. É verdade, 50 até 70, supostamente. E aí o que acontece? Eles, inspirados nos experimentos que aconteceram na Alemanha, no período da Segunda Guerra, e no Japão também no período da Segunda Guerra, tá? Tanto Mengele, né, que era um médico lá na Alemanha, quanto o que aconteceu no Japão, eles se inspiraram naqueles projetos médicos que foram feitos e começaram a fazer esses testes na própria população. Então é como o Cameron comentou, você tem uma pessoa lá aleatória que estava buscando por um tratamento médico de uma doença sem cura, uma doença como a depressão, doenças, enfim, que afligem o cérebro, a alma da pessoa. E aí ela ia lá, ó, não tem cura, né? Tá passando por problemas, tem um familiar esquizofrênico, alguma coisa do tipo, tudo bem, dá ele pra gente aí que a gente vai fazer ele passar por um novo tratamento, que a gente vai submeter por aqui. E aí é o que aconteceu aqui com a garotinha do lado, né? Ela tá aqui na foto, é uma foto muito triste, né?
de você ver uma criança submetida a esse tipo de coisa, né, seu Cameron? E antes, né, de até comentar as coisas nessa direção, né, é interessante a gente comentar um pouco também sobre o que o MK Ultra passou na mídia, né, seu Cameron? Tem alguns programas de televisão, algumas séries, alguns filmes Filme. que falam um pouco sobre o MK Ultra, né? Exatamente. Todo mundo já viu aquele Laranja Mecânica. Isso, deixa eu pegar até a foto A aqui. Laranja Mecânica Isso. é o mais clássico aí do MK Ultra. Você vê o próprio Kubrick aí, tá metido com vários mistérios. Esse é só mais um de muitos que esse cara resolveu abordar, né? Exato. Tem esse filme aí que vocês podem revisitar depois. Ainda tem esses jogos, né? Você que de repente é um pouco mais da nossa geração, né? Eu lembro do Manhunt, tanto um quanto dois, no PlayStation 2, né? Então a gente tá falando de jogos aí do início dos anos 2000 que tinham essa temática. Um cara lá era submetido a um MK Ultra, né? No jogo tá escrito isso de fato. E ele se tornava um matador lá, enfim, dentro de um albergue, uma coisa meio bizarra. Até, acho que o mais famoso, né, de todas essas menções, fora o Laranja Mecânica, é esse aqui do Stranger Things, né? Essa aqui é a tal da Eleven, né? Exato. Que eles mostravam um outro lado do MK Ultra, né? Que inclusive foi feito na Rússia. A gente poderia até fazer um outro programa a respeito disso, que a Rússia teve uma espécie de MK Ultra também, numa espécie de controle de pessoas paranormais, né? Que tinham habilidades paranormais, tentar utilizar essas pessoas como arma de guerra, né? Então aqui você vê ela com os eletrodos na cabeça e ela se concentra e torce a latinha. Isso é ficção até um determinado ponto, né? Não é completamente ficção, isso também aconteceu na vida real. E ainda tem esse caso aqui que é o mais interessante, né? Tem esse documentário na Netflix que se chama Wormwood, que fala daquele caso do Frank Olson, né, Cameron, Isso. que ele era um cientista, até se você quiser comentar a respeito. Esse homem, ele era um bioquímico, ele trabalhava para o exército americano, estava trabalhando com pesquisas de guerra química, e um determinado dia esse homem surtou, e nessa semana que ele surta, ele cai do 8º andar, ou do 7º andar de algum edifício aí, e morre, se esparrama no chão ali, acabou a vida do cara, dão como suicídio, que esse cara simplesmente se suicidou, só que eu fiz na pesquisa que eu fiz para fazer esse programa, apareceu o nome desse homem aí, desse Eric Olson, e a família dizendo que estranha, claro, a morte dele, estranha mesmo, e que a pesquisa que ele estava fazendo era derivada também de. Aconteceu o seguinte: na Segunda Guerra Mundial teve uma operação chamada Operação Paperclip. Essa operação, ela é como se fosse assim, um parente do MK Ultra. Por quê? Porque a grande parte da pesquisa daqueles nazistas e dos japoneses que foram resgatados por essa operação foi transmitida para os Estados Unidos em troca dessa anistia. Foi assim, então assim, ó, tá vendo, ô Mengele, tem a sua pesquisa aí, a gente quer a sua pesquisa e você nos dá e a gente vai te dar aí um boi, uma coisa assim, pra você fugir. O Mengele não foi o caso mesmo, o Mengele morreu aqui no Brasil. Mas Bertioga, afogado, inclusive. você vê que vizinho nosso aqui, imagina, a gente vai em Bertioga, tá lá o Mengele morrendo, fala, caramba, que se vê aí, safado aí. A pessoa fala, ele era tão bom, ele pagou na vendinha ali. O brasileiro é assim. Mas, enfim, um japonês que se beneficiou disso é um coronel chamado Shiro Ishii. Aí, desculpa aí, não falo japonês, mas é assim que tá escrito, é Ishii com 2 Is. A gente tem uma foto dele para mostrar aqui para vocês, mas Isso. esse homem, esse japonês, assim como os nazistas, ele também fazia os seus experimentos em pessoas e o cara, ele não tinha dó de ninguém não, entendeu? Ali se precisava abrir sua pele, meter fogo em você, meter gás, meter vírus, meter qualquer coisa que desse na telha dele, ele ia fazer. Essa pesquisa interessou bastante o governo americano e em troca dela, da unidade 731 do Japão, na Segunda Guerra Mundial, em troca de toda a pesquisa que eles fizeram, deram anistia para todo mundo dessa unidade aí. Não é verdade? Então, ah, ah, enfim, eu penso o seguinte: assim, tem pessoas que olham o Nuremberg e colocam como um grande, isso aqui é uma grande conquista, a hora da humanidade boa, olha só, metemos esses caras em cana e enforcamos eles. Quer dizer nada, que piada, né?
A Paperclip já mostra que todos os cabra-babro mesmo vieram para os Estados Unidos e, olha só, a gente aceita a pesquisa de vocês. Enfim, para a gente entrar nesse assunto, enfim, que termine meu comentário aqui. Eles precisavam, na verdade, de certos ícones, né? Então, como é que você anistia gente desse tipo? Veja, ó, quando a gente fala dos horrores que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai até falar um pouco aqui, né? Tem outra foto aqui no nosso drive, inclusive desse lugar aqui, Auschwitz, né? E Auschwitz foi um campo, né, onde o Mengele fez esse tipo de experimento, né? Não esse tipo especificamente, mas fez vários tipos de experimentos em pessoas, né? E o que aconteceu? Na unidade 731, no Japão, cara, a parada foi terrível. Pouca gente no Ocidente fala dos crimes de guerra do Japão. O Japão, quando entrou na China, bicho, o negócio foi feio. Lembre-se aí, depois você pesquisa sobre... como é que eu falo isso no YouTube? De Nanquim. Tem o filme do Ip Man, é só ver o filme do Ip Man, o mestre do Bruce Lee, que conta lá, mostra os japoneses regaçando os chineses e tal. E assim, o coreano também, coreano não gosta muito de japonês não, sabe? Tem até um monumento lá das prostitutas da Coreia, que a japonesada estuprava geral. Era isso que eu não queria falar. Esses caras aí na foto, né, Gabriel? Que você meteu aí na tela, cara. Você tem uma noção, a estimativa é que eles mataram 300 mil pessoas fazendo essas pesquisas aí. Você mesmo contou que o presídio onde esses caras estavam só saía vivo, que 10% dos presos saía vivo. Não, né? Bem menos do que isso. Na verdade, quando acabou a guerra, né, depois das 2 bombas, eles, para eliminar evidência do que eles fizeram, eles simplesmente implodiram tudo com todo mundo dentro. Não teve pouquíssimo sobrevivente. Foi igual o caso bem prático lá no Pol Pot, né? Ele também teve os seus campos, né, de trabalho forçado. Inclusive é uma marca comum de todos os comunistas, né? Eles gostam de campos de trabalho forçado. E no caso do Pol Pot específico, era 99,9% de chance de você ir embora. Só 0,1 sobreviveram no caso do Pol Pot. Mas no Japão, aqui nessa época, foi meio parecido. E você vê, não é uma questão de regime político, de monarquia, de fascismo, de comunismo. Cara, é simplesmente a maldade humana manifestada, né? Você vê aqui essa imagem, eu nem vou descrever o que está do lado, você simplesmente olhando, você consegue entender bem o que está acontecendo, e depois você pode pesquisar a respeito da unidade 731 e entender melhor, mas é essa turma que inspira o que aconteceu no MK Ultra posteriormente nos Estados Unidos, né, seu Cameron? Exato, o MK Ultra, então, é uma continuação do trabalho iniciado por outras pessoas. Nada mais do que isso. Só que o foco do estudo dos caras era a mente, era o controle da mente. Inclusive, se dava para você ou guardar algo lá dentro sem que a pessoa soubesse, e você, através de gatilhos, ativaria aquilo, seja qualquer tipo de gatilho que você possa imaginar, ou você ia simplesmente apagar a mente daquela pessoa. Para mim, para mim, isso só mostra que você vê esses 3 governos aí, assim, todos tinham interesse em falar assim: olha, vamos fazer uns experimentos aí e não contar para as pessoas. Não tem porquê. A gente passou por isso recentemente, inclusive. Não é verdade? Não existe esse negócio de consentimento. Vocês todos fazem parte do grupo de experimento. Puxa, ela é segura e eficaz, tá bom? Mas enfim, vamos para outra coisa aqui, Isso. que é mais interessante do que ser preso, por falar dos assuntos proibidos. Que aqui a gente tem no MK Ultra, que a gente separou para vocês. Vamos falar. Tô meio perdido aqui, viu? Perdão, desculpa, Não, gente. fica em paz, Mas vamos lá. Vamos mostrar, para não ficar uma coisa confusa, vamos mostrar os agentes do MK Ultra para as pessoas. Claro. Antes a gente falar dos projetos, tá? Porque a gente pode falar dos projetos aqui, não sei o quê, e fica tudo uma coisa meio nebulosa. Mas quem são essas pessoas? Quem que é? Tem que ter uma face, né? Então a gente vai dar a face aqui que a gente conseguiu achar das pessoas mais importantes ligadas ao projeto. Exato. Beleza? Já tem o Allen Dulles aí do seu lado, se quiser comentar, né? Ele era o diretor da CIA na época. Ele era o cabeça. O que deu assinatura, né? Esse aí deu a aprovação final. Falou assim: esse negócio vai rolar mesmo. E bora que bora. E, assim, um ponto interessante, só uma coisa antes da gente mostrar essas pessoas,
É assim, tem gente que pensa no MK Ultra e ela pensa como um grande projeto, uma grande pesquisa única. E não é, não. O MK Ultra, ele tá dividido em vários subprojetos. Então é como se fosse assim, um projetão, e ali vão ter vários agentes aplicando vários estudos, que cada um é um estudo isolado. 140 subprojetos. Pra você ver. Então, assim, teve. Esses caras deram Uhum. drogaram uma galera aí, viu? Entendeu? Meteu Realmente. droga nas pessoas, cara. Porra, Realmente. tá maluco, não é? Não, doideira. Aí tá do lado aí na tela, agora a gente tem o Além do Ulis, né, que, enfim... Imagina esse cara no Natal na casa dele, imagina. Como é que foi o seu ano? Tá grato pelo seu ano? Ele só lembra, assim, sim. Com certeza. Não, filhão, esse ano foi top pro papai. Aí o cara mamado ali, meio bêbado, meio mal, fala assim pro filho dele: entendeu? Ninguém pode descobrir o que eu faço. No momento que descobrir o que eu faço, acabou pra mim. Acabou, deu ruim. Ainda tem esse Sidney, né? Gottlieb. Deixa eu pegar ele por aqui. É esse já tiozinho aqui, né? Isso. A foto tá tão ruim, né? Perdão. Não tem problema, não tem crise, não. Nós temos ainda aqui o seu xará, né, Cameron? Pois é, né? Psicopata total esse aí, cara. Ele foi talvez o rosto mais conhecido, né? Quando a gente fala de MK Ultra, a gente fala desse canadense, do Donald Ewing Cameron, né? Então ele realmente um monstro, né? Essas pessoas aqui são todas monstras, mas assim, elas não são tão abordadas no debate público, porque justamente é como eu mostrei para vocês lá no ChatGPT, né? Não se pode falar muito a respeito dessa história aqui, né, Cameron? O doutor do Stranger Things, certeza que é inspirado nesse cara aí. Uhum. O doutorzão lá, o cara que é o cabelo do galã. É o cabelo do galã lá que morre no final. Ele, com certeza, ele é inspirado... Deu spoiler já. Não tô nem aí. É que é um negócio de spoiler, né? Uma vez um amigo meu, a gente tava falando de Poderoso Chefão. Não fala que eu não quero spoiler do filme. Meu colega, esse filme tem 50 anos, 60 anos. Você vai tomar spoiler. Não pode dar spoiler, crime e castigo. Que é isso? Essa história tem 200 anos, sei lá quantos anos dessa história, porra. Você que é um safado, não é? Você que não leu, né, meu? A culpa é tua. Exato, isso. O spoiler deixa mais legal ainda, que você sabe o que vai acontecer, pô. Fica mais legal ainda. Exato, fica menos emocionante. Aqui, ó, tem o Richard Helms, né? E esse aqui, ele é importante nessa história porque ele mandou que os documentos fossem destruídos, né? Então, depois que a operação acabou, ali já na década de 60, 70, supostamente, tá? A gente sempre vai falar supostamente, porque quando a gente entra nas agências de 3 letras americanas, não dá para saber o que aconteceu. A verdade é essa, né? Você vê, o Trump agora tá querendo liberar documentos sobre a morte do Kennedy, sobre 9/11, esse tipo de coisa. Martin Luther King, exatamente. Mó piada isso aí. Exato. Então assim, o que tá acontecendo, né? Ele ordenou, falou, não, cara, isso aí não pode virar público nunca, se destrói, essa operação a gente fez e boa. Ele aparece no final apenas, esse homem, esse Richard Helms. É no final que ele toma o protagonismo e simplesmente destrói tudo, né? É o que manda, você apaga o arquivo aí, pronto, acabou, e está resolvido. Isso, e a gente tem aqui alguns caras, né, importantes ainda, que esse médico, né, o Harold Wolf e o Louis Jolyon, algo assim, né? Jolyon. Esse cara aqui, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas todas, como é um projeto muito grande, né, como eu mesmo comentei, 140 subprojetos, também tem esse George Hunter White, que tá aqui na tela, que ele era do DEA, né? Esse aí é o que fornecia as drogas. Então você vê, eu já vi isso acontecer no Brasil, entendeu? Um colega meu conhece um polícia, que o polícia um dia me deu pra ele algumas coisas lá de presente, que olha só, tô aqui. Aí eu pensei, Brasil. Como, né? Como explicar, né? Eu já coringuei aqui já faz tempo, gente, entendeu? Depois que você tem uma experiência dessa, a mesma coisa em nível federal é esse cara aí. Chegaram os médicos pra ele e ele falou assim, não se preocupe, eu mesmo vou fornecer isso aí, o LSD pra vocês, e chape. Tá safe, tá safe. Pois é, nada melhor que um policial, como amigo. Não é? E principalmente se ele tem uma moralidade assim, bem elástica. Aí é melhor ainda. Friendly Neighborhood, né? O PM Friendly Neighborhood. Exato. E assim, ó, o que acontece, né?
Esse cara do DEA, por que isso é importante, né? Por que drogas e governo é uma coisa tão importante? Existem guerras que são secretamente financiadas pelo mundo pela venda de entorpecentes. Talvez esse assunto seja pior do que o MK Ultra para eu falar aqui no canal. Com certeza. Mas eu vou deixar você com essa pulga atrás da orelha, que financiamento de droga, venda de droga, financia ditadores pelo mundo, guerras pelo mundo. Então, ter feito o MK Ultra, né, Cameron, é fichinha, né? É Exato. fichinha. E esse negócio é muito raro encontrar a máfia verde, viu? No Brasil, eu mesmo, assim, sei lá, nunca ouvi falar. Sabe o que é máfia verde? Não. Máfia verde é um termo que ficou popularizado por causa de um americano, que era um maconheiro, que ele vendia maconha, só que assim, era um hippie. Ele era um hippie que ele plantava as maconhas dele e vendia. Ele fez uma comunidade lá, assim, das pessoas muito interessadas em maconha. E de fato, eram uns caras assim, que era só um pessoal que gostava muito de fumar maconha. Só que assim, o volume comercial que eles estavam fazendo, porque as pessoas preferiam comprar com eles, porque imagina você comprar com um cara lá que tá armado e que é um bandido de fato, né? Ou você comprar com o hippie lá, Badabaueira. É preferível a experiência do hippie, né? No fundo, o cara só é doidão. Você chega lá e faz a sua compra do seu produto e vai embora. Agora, esse cara ficou preso nos Estados Unidos durante um bom tempo. E ele faz palestras aí mostrando isso. Ele falou assim: que olha só, eu que era um Zé Ninguém, fui tratado como se fosse o El Chapo. E assim, o próprio El Chapo, assim, agora o El Chapo tá preso. Não tem o que falar. Foi bem cinematográfico a prisão desse homem aí. Mas assim, é de fato mesmo, né? O pessoal engrossa com alguém que não é nada, mas, por exemplo, pega lá um cara que é alguém do Foro de São Paulo que faz o fornecimento de drogas. Ah, rapaz, esse aí é mãozinha, sabe, é tapinha nas costas, não é verdade? E chama até de autoridade, se bobear. E Vossa Excelência. Vossa Excelência, é isso mesmo, entendeu? É isso. E ele falou, é isso mesmo. Rapaz, Me assim. trate o Chaves da maneira que ele merece. Aí o polícia frustrado chega lá, arrebenta lá um maconheiro que nem eu, assim, já pensou, já me queimei aqui. Não é coisa horrível, ela toma eu nunca aconteceu nada comigo, dá até boa noite, polícia pra mim, boa noite, claro, boa noite. Senhor. Tem, com parênteses, né, no episódio do Madman, o Madman na primeira temporada, o Don Draper tem uma amante lá que é Badabaueira, e ela tá com uns hippies, assim, no quarto, e essa mulher mora, assim, tipo, no Brooklyn, na pegada do Todo Mundo Odeia o Chris. Então, assim, sabe, é aquela perifa monstra mesmo. Lugar zoado. Lugar zoado, total. E aí, assim, o vizinho dela espanca uma mulher, chega a polícia no prédio. Os hippies, por terem consumido droga ali dentro do apartamento, estavam com medo de sair, porque ia sair um cara do apartamento aí, todo mulambo, sujo, fedido. Era culpa dele. E aí, assim, o policial ia ver, no mínimo, tomar um enquadro ali, né? ia tomar um atraso. E o Don Draper se vira assim, ele se cansa daquela palhaçada, né? Porque ele fala assim, essa mulher aí tá com nada. Ele começa a se vestir, aí os hippies. E ele todo arrumadão de terno, assim, pô, o cara é responsa. Aí os hippies falam, você não pode sair, a polícia tá ali fora. Ele vira e diz, você não pode sair. Exato. E ele sai e dá boa noite pro guarda e é isso mesmo, entendeu? Eu falei assim, eu sou assim, pode ser um policial ver isso aqui, eu vou falar, esse cara é um safado, dá boa noite, para ele ali, quem tem... Exato, não exato. Mas enfim, mudando aí, já voltando ao assunto. Isso. A questão principal, assim, como a gente estava comentando anteriormente, o projeto MK Ultra foi 140 subprojetos colocados sob esse mesmo guarda-chuva, essa mesma direção, onde você tinha ali N situações. As pessoas eram submetidas à droga para controle mental, as pessoas eram submetidas a eletrochoque, a privação, ficar muito tempo no escuro, sendo torturadas de fato. E aí o que acontece? Qual que era o verdadeiro propósito desse projeto, né? Tanto fazer testes e compreender como a mente humana se comporta, né, diante dessas privações, né, ou desses estímulos, quanto você ter os seus agentes, espiões, militares de alta patente, como que você consegue quebrar esse cara? Porque assim, ó, a gente tá pensando na Guerra Fria agora, tá? Essa época, tal, pós-Segunda Guerra Mundial, você tem a cortina de ferro, zona de influência soviética, zona de influência americana. Pois bem, você tem tanta espionagem do lado soviético quanto espionagem do lado ocidental, né, americano. Então, o tempo inteiro um tá se infiltrando no terreno do outro para tentar compreender como que são as estratégias, se vai rolar uma guerra, se vão jogar uma bomba em um determinado lugar e tal. E o tempo inteiro tem essas
operações tanto de inteligência quanto de contra-inteligência. Então, o MK-Ultra, um dos principais objetivos era você pegar um agente soviético, colocar ele num quarto, submeter ele a uma determinada coisa que você tinha certeza que ia quebrar ele. Ele podia ser um milico treinado a vida inteira, você ia lá tacar um negócio nele, lá, uma droga muito louca, choque nele, ia privar ele de sentido, e ele ia entregar. Ele ia falar a respeito do que ele deveria fazer, né? Porque, assim, é óbvio, né? Os milico, quando a gente fala do Brasil, os pintador de guia, Esquece. esses meninos aí que, né? Vocês sabem como é que é milico no Brasil, né? Eles têm um monte de medalha de ficar pintando guia, de não botar, de pintar base de árvore de cal. É isso que os caras têm de condecoração. Mas os americanos, os russos, né, naquela época, era guerra o tempo inteiro. Os caras eram veterano, bem treinado, muito bem treinado. Então você quebrar um cara desse no psicológico era extremamente difícil. Só que se você fosse além, privasse aquele cara de sentidos, desse eletrochoque no cara, desse droga até umas horas na cabeça dele, a cabeça dele ia falhar e ele ia liberar informação, tanto do projeto que ele estava sendo espião, quanto de outras informações que ele pudesse entregar que ele tinha acesso, né, seu Cameron? Imagina o Milico quebrando aqui, né? Não, foram 2 bilhões pro Baticu, é verdade. Foram 2 bilhão, o orçamento, é mais do que falaram na mídia, 2 bilhão, tá bom. E o cara louco lá de droga. Aí termina lá a tortura, o cara, você pode deixar a droga aí pra mim aí? É isso que vai acontecer com o brasileiro. Exato. Aqui, essa questão pra mim também me mostra, essa é a minha impressão, tá? A minha impressão é que esses cientistas, eles acreditavam numa espécie mais material da nossa consciência e da nossa mente. Eu já não tenho essa visão. Eu já acho que é uma outra parada mesmo, né? Que o professor Lavo explica um pouquinho mais direitinho isso aí, que a questão, a gente é uma alma imortal aqui num corpo, e você tem você tem, como é que a gente pode elencar, não é prioridades a palavra que eu tô procurando, mas a gente elenca a importância, né, das nossas percepções e tudo mais. E eu não acredito nesse negócio assim que na mente tá aqui as informações como se fosse um computador. Eu acredito que esses caras viam dessa forma. É por isso mesmo também que meti um choque nas pessoas para você apagar lá a identidade delas. Eu já acho assim, se você meter choque aqui no Gabriel até umas horas na mente dele, não é que você vai apagar a identidade, você vai dar dano cerebral nele mesmo. É isso, você vai dar dano cerebral e o corpo não vai funcionar legal mais. É isso que vai acontecer, né? Eu já sou mais simplista, assim, né? Mais chucrão. A coisa assim, né? Agora, como a gente já tava falando já desse homem do DEA, se você puder voltar o gordinho na tela, por favor. Deixa eu colocar aqui. A gente voltando aqui no DEA, eu vou pegar aqui para falar o nome dele bonitinho, o George Hunter White. Só perdão, um outro parênteses, rapidinho. Eu não me lembro agora se foi o Richard Helms, o homem que encerrou o MKUltra e apagou os arquivos, ou se foi o Allen Dulles, o primeiro diretor que aprovou o MKUltra, mas há uma frase relacionada a esse projeto que é o seguinte, que a gente vai ter noção de que o projeto MKUltra deu certo quando tudo aquilo que o povo americano acreditar for mentira. Eu acho que nós estamos num período que o MKUltra deu certo. O outro episódio que a gente vai fazer é a respeito de propaganda. A propaganda tem um homem chamado Walter Lippmann, que é um dos caras aí que é o cabeça, junto do Bernay, da propaganda, né? São vistos como os pais dessa área de estudos. E ele acreditava nessa parada de você moldar a opinião pública, porque assim, é tudo tão complexo hoje em dia, tem tantas informações, tantas nuances, tantas coisas a serem consideradas, que é nosso trabalho ético moldar a cabeça das pessoas e tudo mais. Agora, isso entra perfeitamente nessa noção de você utilizar dispositivos ou tratamentos químicos para poder induzir um comportamento, para poder alterar um comportamento, para poder induzir um pensamento, enfim. Esses caras não estavam de brincadeira, né? E as mesmas agências que estavam financiando esses projetos, essas pesquisas, também financiam dispositivos eletrônicos, o desenvolvimento de tecnologias. Porra, gente, vamos acordar para a vida.
Vamos acordar pra vida de que esse negocinho assim, de que, ai, o mundinho do empreendedor, sabe? Tão bonito. É claro que existe um mundo bonito do empreendimento, das pessoas terem uma ideia genuína e forem atrás e vão atrás de investimentos e faz aquilo acontecer. É claro que isso existe. Mas assim, pensar em coisas assim, que nem o ChatGPT, DeepSeek da vida, que recebe financiamento multibilionário e interesse do governo, assim, do Departamento de Defesa. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? O cara achar que é uma coisa dessa, é só algo assim espontâneo, nossa, olha que gênio. Enfim, vamos continuar aqui com o George Hunter White, esse homem aí da tela. Esse era um dos chefes da DEA, né, durante o começo da MK Ultra, e ele foi uma figura principal de um projeto MK Ultra que chama Operation Midnight Climax. Que já tem um nome já meio suspeito, né? Operação Clímax na meia-noite. Você começa a pensar assim, meu Deus, o que será que é isso, né, Cameron? Exatamente. E assim, nada mais era do que a CIA contratando algumas prostitutas. E eu acho que essa contratação não devia ser um negócio assim meio suave. Você devia ser obrigado a citar esse trabalho, provavelmente. Claro. E ela... Como tudo pro governo, né? Exato, não tem muito, você tem que ser... o cara chega e fala, é uma honra, eu estou agora, irei servi-lo. Enfim, a mulher atraía um homem qualquer, e de fato era um homem qualquer, era qualquer pessoa, falou assim, vai chegar um homem aí, cliente seu, normal, você tá mais no dia a dia aí, você vai vir para esse hotel, nesse hotel vai ter um quarto preparado especialmente para você. Aquele homem, a vítima ali, achou que estava indo só para um programa, só que essa pessoa ela era drogada, então ela recebia essa droga, tem vários relatos, que recebia ou via bebida, ou metia na injeção mesmo, e chape no cara, assim, sabe, muito rápido, né? De diversas formas. LSD, inclusive, o cara que inventou o LSD, ele descobriu acidentalmente, foi uma coisa assim, ele entrou em contato ali com o papel molhado, cheio daquele ácido lisérgico, e ele tomou uma superdose ali daquele alucinógeno. Na hora ele descobriu, falou assim, opa, isso aqui deixa as pessoas muito loucas. De maneira bem chucra, tá? Isso. E então, assim, você vê, se você deixa embebido ali um papel, alguma coisa, qualquer coisa que o fulano manipule ali e que entre em contato com a pele dele, alguma coisa assim, dependendo da dose, meu filho, esse cara vai tomar, ele vai estar muito louco ali uma hora, né? E, assim, eu não conseguia achar o tipo de perguntas que eles faziam para aquelas pessoas, ou o que a prostituta fazia e tudo mais, mas, assim, esse homem, o gordinho aí da tela, o Jorge, é dito, isso aí você pode procurar, isso aí você vai achar, tá? Fácil. Que esse cara gostava de assistir. Ele achava um entretenimento. Assistia ali, droga ali o otário ali. Tipo um cine privê ao vivo, né, Pois, seu Cameron? exatamente, entendeu? Droga o otário ali e deixa... Imagina, nessa época não tinha nem celular. Hoje em dia a gente ia ver os vídeos, porque os idiotas mesmo que estão gravando isso aí, fazendo o experimento, lá, o trouxa ali. Enfim, né? Você vê até a descrição dos agentes demoníacos tá horrível hoje em dia. Tá tudo baixinho pra caramba hoje em dia. Mas... Hoje a gente demoníaco é seu vizinho, esse é o problema, né? Exatamente. Porque assim, ó, a gente tá falando de um experimento aqui que ele é meio chocante, né, para a maioria das pessoas hoje. Pô, isso quer dizer então que o governo americano, através do departamento antidrogas, drogava pessoas através do agenciamento de prostitutas para fazer testes mentais nessas pessoas e entender os limites da mente humana, os limites da tortura, da droga. Sim, é isso que a gente tá dizendo pra você. Imagina pegar um cara que nem um Abrão, vai lá e faz uma auditoria, assim, um Abrão vira ministro do negócio desse, faz uma auditoria, fala, pera lá, como é que é isso aí? Fala bem devagar, assim, explique pra mim, pra onde tá detalhes. indo dinheiro público mesmo? Assim, não, calma, que porra é essa? Acho que você até aí falaria um palavrão na hora, com certeza, assim, pera lá, a gente tá... Mais chocante, imagina você descobrir o seguinte, falei assim, parte do meu imposto aí que foi alocado pro Departamento de Defesa, eles estão aí na contratação de prostitutas, na aquisição de drogas, e eles estão testando na gente mesmo, entendeu? É capaz no Brasil se anunciar uma coisa dessa, tem uma saga aí, as pessoas vão em todos os puteiros, fazendo live, inclusive, é aqui, gente, é aqui que estão drogando a gente. Achamos o canal, né, É bem por aí. Achamos o canal, pô. E aí, o que acontece, né, pessoal? A gente tem aqui, dentro dessa operação, né, que foi feita, até de 100 a 150 homens, né, que foi a história aí do Midnight Climax. Isso. E em 3 cidades. Em 3 cidades, legal. O principal foi São Francisco.
Uhum. Mas teve também em Nova York, e a operação mesmo ela começa em uma cidade que eu não vou lembrar, mas foi rapidamente trocada para São Francisco por motivos óbvios. Eu nunca fui para São Francisco, mas eu conheço muitas pessoas que foram, e essas pessoas vivem a vida. E vou te falar, viu? Ali é um lugar que, se você conhecer alguém que fala, tô indo para São Francisco, vou me conhecer um pouco melhor, dê adeus, hein? Vai voltar de um jeito, vai voltar MK ultratizado, entendeu? Foi assim, vai sofrer lá uma sodomia lá que vai alterar a conexão cerebral dele, entendeu? Vai por mim. Vai desencapar algum fio lá. Foi exatamente, o negão da picona que vai fazer o MK Ultra nele. Alterar por dentro, cara. Sim, a gente, aqui na tela de novo, o seu Cameron, né, que Meu parente. é teu parente aí, meu. Ele fez o outro que é o Subprojeto 68, né, Sub Project 68. E ele é canadense, né, então lá num hospital em Montreal, né, eles atraíam as pessoas, como o próprio Cameron comentou, né, para tratamentos inovadores, né, na vanguarda por ali, com gente de fato muito doente. E o que acontecia lá dentro? Eles faziam toda sorte de loucura com as pessoas ali, barbarizavam mesmo as pessoas com questão de hipnose, questão de eletrochoque, tudo, tudo, tudo. E ali, eles tinham uma característica de juntar essas pessoas e tocar fitas, né, Cameron, repetindo mensagens o tempo inteiro. Então a pessoa ficava trancada dentro de um quarto, imagine-se nessa situação. Você tá lá trancado num quarto branco, você é amarrado lá, todo lascado, aí vai dizer pra você, você é uma boa pessoa. Você é uma boa pessoa. Ou ainda, seu comportamento vai mudar. Seu comportamento vai mudar. E aí, pra ficar interessante a experiência pra você, os caras te davam lá um LSD, os caras te zoava lá com outras drogas e você ficava ouvindo aquilo o tempo inteiro, muito louco, você vai mudar, né? Você pode ser uma pessoa diferente, você é uma boa pessoa. E, meu, aquilo destruía a psique das pessoas. Como você consegue imaginar, né, seu Cameron? Você já pensou se fizesse isso com você? Você sabia uma coisa dos meus tempos de loucura? Uhum. Se você pesquisa, por exemplo, em qualquer site adulto, pesquise por loop, você vai achar coisas satânicas. Você vai achar vídeos satânicos. Vai mesmo, de ritual, sabe? Loop. Então, assim, o loop, o transe, ele já é uma coisa, assim, que esse pessoal gosta mesmo de você. Mística. É a repetição eterna. E tem algo místico aí mesmo, de você deixar, você induzir algo na pessoa através disso. Ela ficar naquele loop. Ó que coisa louca. Não é verdade? E a gente separou aqui para vocês as duas técnicas que esse Dr. Cameron aí fazia. O meu parente aí, né? Parente distante. Puta merda, né? Não é verdade? A coisa é assim, ó. Eu vou ter que ler aqui, tá bom? Melhor para não confundir vocês. Mas são duas técnicas que esse cara ficou famoso nos experimentos dele. Uma chama Psychic Driving e a outra chama Depattering, que é despadronização. Essa primeira, chama Psychic Driving, é o seguinte: você pega a cobaia e força. É o que o Gabriel acabou de dizer. Isso. Entendeu? De você ficar ali transtornando a pessoa com aquela mesma mensagem sempre. Então é isso. Esse é o nome dessa técnica que o Gabriel descreveu. Agora, a outra é alterar completamente a sua mente, assim, de resetar, formatar mesmo. A sua mente vai se tornar uma tela em branco agora, que é a despadronização. Olha só que coisa interessante, né? Então, assim, essa era por eletrochoque, e ali o dano cerebral causado pelo eletrochoque destruía suas memórias e a identidade da pessoa. A pessoa virava ali uma esponja, né? Uhum. Como é o exemplo, inclusive, né, Cameron, que eu citei aqui num primeiro momento da menininha, né? Deixa eu até pegar a imagem dela aqui mais uma vez, que... Opa, calma lá. É isso que acontece, né? Aqui, deixa eu colocar na tela pro pessoal. Você vira um vegetal mesmo, né? Exato, ela foi submetida a tanto trauma, tanto abuso do ponto de vista, pô, meu, como é que você submete uma criança a um negócio desse, cara? Eletrochoque, droga, privação de sentidos, ela fica lá até o ponto que uma criança de 8 a 10 anos de idade é reduzida à cabeça de um bebê recém-nascido, bicho.
Isso acontece, as pessoas conseguiram fazer isso, e aqui está escrito, tem uma série de patentes aqui nessa imagem, depois você pode pesquisar por essa imagem se você quiser, pelo que está escrito aqui no fundo, né, do Strain All Urine, né? Kid, MK Ultra, você já vai achar rapidão. Uhum. A gente, inclusive, já vou anunciar aqui, Gabriel, a gente tá fazendo um grupo no Telegram onde a gente vai colocar essas coisas pra vocês, Ah, tá? interessante. Esses Uhum, roteiros e tudo mais, a gente vai fazer um grupo no Telegram, vai estar no link aí na descrição, quando upar o vídeo já. uhum. Aí vocês entram, é um espacinho aí pra nós ter uma conversa, inclusive, assim, tem muito material que as pessoas querem ver e tal, e vou até falar pro Gabriel que sugeriu isso ao vivo não, né, a gente tá gravando isso, mas deu disponibilizar, inclusive, as anotações que a gente faz pro roteiro. Exato. Que aí vocês têm tudo num lugar só. Aí é legal, né? Fica mais fácil para o pessoal também ter acesso à mensagem como um todo, né, do que a gente fez, né? Exato. De É, cada programa. É exato. bacana. Acho que vai ser bem bacana isso aí. Vocês vão entrar, a gente faz um espaço lá também extra pra ter umas discussões, ter umas conversas. Uhum. Né? A gente pode falar de umas coisas bizarras. Claro, entendeu? Eu e o Gabriel a gente vai moderar isso aí. Então, vai ser. Não vamos causar, né? Vamos deixar aí. Na manha, Já na manha. tranquilo, tranquilo. Então, que acontece, né? Muitos dizem que através desse projeto, né, do MK Ultra, isso acabou influenciando tanto pessoas que passaram por esse experimento, que acabaram se tornando figuras conhecidas da criminologia americana, né, Cameron? Então, quer dizer, existem algumas teorias, né, que dizem que o MK Ultra foi quebrado em certos protocolos, né? Então você teria o alfa, o beta, o delta, né? Uma série de letras do alfabeto grego que teriam um significado para cada coisa. Então, por exemplo, a programação beta, né, que os caras comentam bastante, né, Cameron? Beta Kitten, que é justamente uma pessoa que tem um comportamento altamente sexualizado por reprogramação mental. E ela serve como uma espécie de agente de uma determinada agenda. Então, que acontece, né? Existem certos artistas do ramo do entretenimento, do cinema, da música, que passam essa agenda adiante. E como que você percebe que essas pessoas passaram por esse tipo de controle, né? Isso tudo, eu já estou falando aqui, é chapeuzinho de alumínio, tá? Isso não está em documento, isso é inferência a partir do que aconteceu na MK Ultra. Você vê pessoas com tecidos de dualidade, né? Branco e preto, assim, com aqueles padrões, né? Duais, ou ainda, como chama de beta kitten, né? Coisas ligadas a felinos, né? Então, pele de leopardo, pele de leão, esse tipo de coisa ligado à sensualidade. Então é aquela tiazona, né, com a calça apertada de oncinha, aquilo na verdade é um símbolo, né, sexual que foi feito ao longo do tempo. Então dizem que esses artistas na verdade passaram por esse tipo de programação. E existe um outro tipo de programação dentro da MK Ultra, né? Isso aqui eu tô falando só a teoria da conspiração, tá? Que eu já saí completamente da história, que é você programar assassinos. E não é, tá? Não é uma loucura absoluta, não, tá, seu Cameron? Porque que acontece? Tem esse rapazinho aqui na tela, que eu tô colocando aqui do lado para vocês enxergarem, que é o senhor Charles Manson, né? Então, em 1969, ele foi submetido ao MK Ultra, passou lá por unidade médica, né? Então, ele tinha lá uma relação com o Jolly West, né, que era uma espécie de pesquisador, né, dentro do MK Ultra, e ele era preso e liberado, preso e liberado, preso e liberado. Então, o que acontecia, né? Algumas pessoas diziam que esse comportamento não era comum diante dos crimes que ele realizava. Então eles aventavam a possibilidade do seguinte, dele ter conexões dentro da polícia, conexões dentro do sistema judicial americano, por ter sido submetido ao MK Ultra. E o que acontece? Depois ele deu origem aos assassinatos lá, né, que acabou matando a mulher do Polanski, né, Cameron, acho que você lembra desse caso muito bem, né, do Viu o Helter filme? Skelter e tudo mais, e escreveram com, enfim, escreveram com os restos dela ali na parede, né?
Então foi uma coisa muito chocante. Então o que aventam como possibilidade de que essa programação MK Ultra poderia ser utilizada para moldar a mente das pessoas para que elas matassem outras pessoas que o governo americano não teria interesse, né, que vivesse. E ainda tem aqui do meu lado o Ted Kaczynski, né, que ficou conhecido como Unabomber, Esse passou mesmo, né? que também É, passou esse pelo passou MK mesmo. Ultra. Isso. Dentro da universidade, né, ele passou por isso. Então, assim, o tempo inteiro existem essas conexões que elas são, obviamente a gente está no Além da Imaginação, né? Um programa que a gente traz tanto narrativa oficial quanto traz essa linha mais conspiracionista, né? Vocês bem sabem disso, mas tem um fundo de verdade aí. Porque o Ted Kaczynski sim passou pelo MK Ultra. O Charles Manson, eles dizem, né, que provavelmente ele passou, existe uma possibilidade por algumas evidências, mas a gente sabe bem, né, seu Cameron, que às vezes o chapeuzinho de alumínio vai longe, mas por diversas vezes acerta. Só a afirmação de um dos diretores que o MK Ultra seria um sucesso, seria considerado um sucesso, a partir do momento que a crença geral americana fosse tudo uma mentira, hoje eu já penso nisso aí, cara, a gente tá bem nesse mundo aí mesmo. É Uhum. aquilo que eu sempre repito nos programas, né? O cabra vê lá um míssil gigante do Elon Musk e fala, é um veículo, vai levar eu pra Marte. Ah, vai, entendeu? Pode ter certeza, vai sim, entendeu? Exato. E tem É. até aquele tiozão lá, né, do LaVey, o sobrancelha de nós todos lá, seu O Cameron, Aquino, o Michael Aquino. Aquino, que comentava também a respeito desse tipo de coisa, né, de psyops, né, de operações Exato. psicológicas em larga escala. Então, assim, pra gente falar de MK Ultra, a gente tá falando de operações psicológicas, de dano à psique humana em pequeníssima escala. Quer dizer, é um para um. Eu, enquanto médico, pesquisador, pego o Cameron, ou o contrário, ele lá, como pesquisador, me submete lá, me prende num canto, num quarto branco e começa a me torturar, né? Só que quando a gente fala de PsyOps, né, que é basicamente o que o Aquino comentava, meu, é expandir para a sociedade como um todo, né? E aí já cai muito no programa de propaganda mesmo, né, Cameron? A gente Exato. entra justamente lá, vamos aprofundar nesse sentido, né, Cameron? Deu a própria crise do USAID aí recentemente, mostrando ao tanto de dinheiro. A gente mesmo, com o orçamento federal, já tem noção também quanto os amigos do rei da mídia recebem. Uhum. Então, agora a questão é assim: você não entender isso meramente como uma publicidade, mas como um instrumento de propaganda. O cara é um instrumento na guerra psicológica. E essa pessoa está, sim, mirando e utilizando contra você. Eu não entendo, eu não tenho TV em casa faz muito tempo. Uhum. E, assim, desde que eu sou criança, que eu tenho acesso à internet. Então, comecei a ter acesso à internet brabo mesmo, assim, com os meus 11, 12 anos. Não, com meus 10, 11 anos. Tive acesso, assim, constante à internet, todos os dias. E desde então, nunca mais de televisão. Pelo menos a programação, eu mesmo que fiz na minha cabeça. Aqui, pra Uhum. você ter noção, quando eu era moleque, eu ouvia aquele Paulo Giraldelli. Ah, Nossa, sim. eu andei um bom caminho, viu? E desde então. Agora, a gente mostrou ali duas figuras para vocês, que é o Dr. Harold Wolf e mais um outro doido lá, o Louis, que a gente teve dificuldade de falar o nome dele, é Louis Jolion, certo? Esses dois caras, pra gente resumir aqui, para não ficar prolongando muito, ambos estavam fazendo pesquisas, cada um a sua própria pesquisa. O Dr. Harold, que é o Dr. Harold, é o homem careca, né? Deixa eu Isso, colocar ele. é aquele ali, o careca ali no computador. É, esse aí, esse do Dr. Harold, ele fazia parte do subprojeto 43. Aqui nas minhas notas, ele era um neuropsiquiatra da Cornell University. Uhum. E o objeto de pesquisa desse cara era ver hipnose e amnésia controlada. Então botava lá a pessoa no estado hipnótico e começava a testar três coisas, são algumas coisas. Se conseguia apagar informações cruciais que foram acabadas de ser passadas ou que ele sabia que a pessoa sabia, tinha que apagar aquela informação, de você inserir uma informação Falsa. falsa na pessoa. É, e, assim, no fundo, é o estudo da hipnose para tornar alguém altamente sugestionável. Então, assim, deixa você no estado hipnótico lá, relaxado, e o cara começa a falar um monte de groselha para você e ele tem o interesse de ou influenciar os seus pensamentos, influenciar seu comportamento, guardar alguma coisa ali dentro, guardar uma espécie de reação, criar algo em você ali, né? Então, e o outro doidão,
né, que é o Dr. Louis Jolion, que ele parece até o cara que me deu aula de guitarra em Rio Claro, o Pino. Parece o meu professor de guitarra. Esse cara também, mesma coisa, psiquiatra, só que esse aí fazia parte da Universidade da Califórnia, tá, em Los Angeles, e do subprojeto 102. Esse negão aí metia hipnose, deixava as pessoas em hipnose e tacava LSD nelas. São 3 pontos aqui. Um para induzir a estados regressivos, fazer a pessoa voltar lá, né, rever as memórias que ela tinha. Ou para você usar o LSD como soro da verdade, para descobrir, se eu consigo arrancar, deixa a pessoa em estado hipnótico, meto droga nela e vejo se eu arranco alguma verdade desse fulano. Ou é de você sugestionar o cara, né? Deixa a pessoa ali, droga ela e começa a sugestioná-la. Hoje em dia nem isso precisa mais. Hoje em dia você sugestiona alguém só de você aparecer na mídia com uma edição de vídeo bem legal e o William Bonner com uma cara bem séria. Nossa, as pessoas já ficam assim, puta, já abaixa as carças. Ele deve estar falando a verdade. Olha só, ele tava tão sério, não sorriu nenhuma vez. E agora a gente vai entrar na área do programa, que é as maluquices, né? Que isso aí é o famoso derruba canal. Vamos entrar na área derruba canal. Vamos falar agora das patentes, hein? Você começa você, Gabriel. A gente vai ler. É melhor ler. É melhor a gente só ler, porque se a gente começar a comentar aqui, o programa vai ficar 10 horas, porque a gente vai ficar em choque, tá? Exato. O Gabriel vai ler para vocês. Isso. A principal questão, quando a gente fala aqui das patentes, né? A gente já falou sobre patente no programa sobre aliens, né? Lá do Hannibal. Vocês se lembram bem, né? Quem já tá acompanhando a gente aí já faz algum tempo. Se você chegou aqui pela primeira vez, a gente faz esse programa já faz algum tempo, né? A gente tem, acho que 7 programas no ar. Esse é o 8º episódio. Exato. Então, a gente já falou a respeito disso. Então, por que uma pessoa faz uma patente, né? Porque ela quer ganhar algum troco com isso, né? Ela quer autoria em relação a esse projeto. Então, o governo americano, depois do MK Ultra, começou a fazer certas patentes. Então, quando eles chegam em determinadas conclusões dos estudos que eles submeteram às pessoas, eles fazem patentes para comprovar que ou eles estão muito próximos de chegar nessa tecnologia que a gente vai comentar por aqui, ou eles já chegaram, né? Porque ninguém faria um registro de algo que não teria nem a possibilidade de criar, né, seu Cameron? Não faz sentido nenhum, pô. Exato. Eu quero criar uma bola quadrada, meu. Pô, mas a bola quadrada não dá, então ninguém vai patentear isso aí. Quem que vai ter interesse num negócio abstrato? Não existe. Então, aqui é só patente relevante a questão do MK Ultra. Então, a primeira patente que a gente vai comentar é a seguinte. Um dispositivo, essa US aqui, deixa eu até abrir de repente aqui para o pessoal enxergar em casa, né? Exato. Cameron. Pra mostrar que a gente tá mentindo também. Não, é claro. Não tiramos esses números claro, assim, sabe, do caixa de cereal ali. Não, aleatório, né? Tiramos aqui do buraco. O que acontece? É uma patente aqui com as imagens que a gente pode ver aqui do lado. Deixa eu só tentar expandir isso aqui, seu Cameron. De alguma maneira que fique bacana, cara. Bom, não vai ficar tão top, mas enfim, aqui acho que já dá para o pessoal enxergar. Tá aqui. Então, o que acontece? Você tem uma cabeça aí conectada com a pessoa, Com né? eletrodos. Gerador de pulso, tal, eletrodos. E o que acontece com essa patente aqui? Você tem um dispositivo que usa campos magnéticos para alterar estados mentais. Então, entenda, eu coloco uma determinada frequência magnética na sua cabeça, com ímãs, neodímio, alguma coisa aqui, né? E eu induzo estados mentais em você. Estados mentais o quê? Estado de espírito, basicamente. Felicidade, tristeza, alegria, tudo. Eu consigo induzir esse estado em você a partir de influência magnética, né, com os eletrodos, né, seu Cameron? Você já pensou nisso aí, Cameron? Cara, entendeu? Uma vez tive esse sonho aí mesmo. Eu percebi, foi bater, ver lá o cara esquizofrênico, Léo, começa a apitar o micro-ondas. Como é que ele sabe tudo isso, esse micro-ondas aí? E às vezes o cara tá falando a verdade, pô, ele não é real. Exato. Ainda tem um outro aqui interessante, né, que ele não tem necessariamente uma imagem, né, mas uma descrição técnica,
de um sistema que lê ondas cerebrais para transformar pensamentos em comunicação. Ou seja, eu pego o que você está pensando agora na sua cabeça, um sistema que decodifica isso e transforma em comunicação. Eu compreendo o raciocínio dentro da sua cabeça. É uma espécie de leitura de mentes, né, Cameron? Exato. E essa segunda patente que você comentou ali na descrição, o comentário é que isso acontece através de uma comparação com outros padrões. Uhum. Então já fizeram um estudo prévio, tem lá tudo armazenado, e quando a pessoa começa então a emitir certas ondas assim assado, significa X coisa. É isso que é essa patente aí, mas olha o poder tecnológico que você tem, Uhum. certo? Em relação a isso. Eu já comentei a respeito desse homem, que chama Cyrus Parsa. Uhum. Já comentei a respeito desse homem aí, e olha, é tudo que esse cara diz, eu acredito que seja verdade. Inclusive, quando ele diz assim, o seu celular lê a sua mente, literalmente. Uhum. Isso está acontecendo literalmente, o celular sim está de fato lendo a sua mente. E às vezes isso me dá uma sensação meio marca da besta, e dá um desespero Qual o horrível, fim? horrível em mim. A principal pergunta não é se ele faz ou não. Eu acho que a gente já tem que ir além. Ele já faz mesmo. Qual é o fim? É um Pois fim é. militar? É um fim de inteligência para propagandas, para essas empresas de Big Tech? Qual é a finalidade, uma vez que isso existe? Porque aqui, ó, eu vou mostrar a próxima patente. Tá? Essa aqui tem imagem. Que é uma... Aqui eu vou já colocar na tela para vocês. Aqui o que acontece? É o ciclo circadiano das pessoas, né? Tá escrito aqui, né? Então você tem hora de acordar, awakening, tá aqui. Então você tem toda essa questão de estágios. Então a pessoa acordou, tal, tá passando aqui, ela vai ter alguns picos, né? De atividade aqui cerebral. E o que que essa patente significa? É uma tecnologia que usa redes elétricas, aquelas antenas. Não, a rede da casa. Ok. A rede da casa. Ok. É pior É ainda. pior ainda isso Pior aí. ainda. É. Redes elétricas que você tem, então, aí no eletroduto da tua parede, você se utilizar delas para influenciar os seus pensamentos. E aqui do lado, como vocês podem ver, né, tá na tela, né, você tem o ciclo circadiano da pessoa. Então, ao longo do dia, o quanto ela é influenciável. Então, você pega aqui, ó, Morning Peak, que tá aqui, que é o pico da manhã. Então, aqui você tem uma possibilidade maior de influência. Aí, ó, e vai seguindo. Final da tarde, Que noite. é mais o estado cerebral mesmo, né? De você Isso. utilizar a rede elétrica para jogar, como mostra o gráfico, você Uhum. tem a frequência ali, 42, de 1 até 55 Hz, né? A frequência. E no fundo, é aquela coisa, você pega alguém lá que tá semi-morto, o cara acabou de chegar ao trabalho destruído, Uhum. e você simplesmente mete um negócio no cara ali, porque isso funciona não só através da indução eletromagnética, mas você também está utilizando luzes. Então essa é uma coisa assim, que a sua televisão está piscando numa frequência que vai acordar você. Eu não sei, eu posso estar falando por mim. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Se eu tô assim, por exemplo, se eu tô já para dormir, eu vou me retirar, eu tenho um negócio no celular aqui que ele chama Night Owl, né? Coruja noturna. Uhum. É um aplicativo que reduz assim minha tela, o brilho dela, muito mais do que eu consigo fazer no celular normal. Então assim, meu celular fica praticamente apagado. É uma tela apagada, assim, só que se eu tô vendo aqui, eu consigo ver o que tá escrito no meu celular. Se quem tá do meu lado não vê mais nada, vê uma tela preta. Uhum. Isso não me deixa, assim, não tem alterações. Mas se eu tenho que mexer no monitor, se eu tenho que mexer numa luz azul, uma coisa assim, cara, isso já me altera e eu sinto que eu acordo. É um negócio assim, é um despertar mesmo, assim, só que eu sinto que é totalmente não é natural. Uhum. É uma parada assim, sabe, meu corpo despertou. É um negócio assim muito ruim. Não sei, eu tenho essa sensibilidade. Isso. Alguma outra pessoa deve ter também. Não é possível que eu seja sozinho nisso. Ou a pessoa já tá tão danificada de vacina na cabeça que, eu sinto mais nada. O 5G tá lá interagindo só no cara. Brain rot, né? O cara já tá tudo lascado. Então, agora imagina isso, o cara patentear um negócio que é assim, eu vou utilizar a rede elétrica da sua casa para induzir o estado mental em você se eu precisar.
Entendeu? Acho que esse cara não tá de brincadeira. Eu não levaria bem a sério o que a pessoa está dizendo. Porque, pô, esse cara, ele tá investindo, ele quer mesmo fazer isso. Exato. Olha uma outra aqui, Cameron. Essa aqui a galera de casa vai amar. Que é um tema que eu entendo um pouquinho, tá? De música. Eu estudei um pouquinho de música. Eu toco desde os 12 anos. Eu tenho 31. Então eu já tô nessa caminhada. Acho que eu tenho alguma autoridade para falar sobre música. O que acontece, pessoal? Aqui do lado vocês estão vendo, né? Pre-recorded sound. Então você tem a música pré-gravada, né? As demos, filtros, tudo. Você colocar os instrumentos, tem todo um fluxograma para que você tenha a produção musical para que saia a música que você escuta, enfim, no seu aplicativo de música, num CD, num LP, enfim, independente. LP eu fui longe, hein? Pois é. Independente da mídia, né? Do meio que você vai utilizar para escutar. Pois bem, aqui essa patente diz que é um sistema que utiliza a música para induzir estados cerebrais específicos de forma sutil, né? E essa patente aqui é uma patente de 2005, né? Então, o que acontece? Você, aos poucos, vai induzindo a pessoa através da música, que é o que eu falei no começo, uma determinada batida. E veja, eu estava comentando isso com o Cameron no começo do programa hoje. Eu vi um vídeo de um cara chamado, acho que é Alexandre Aposan, eu não me lembro, ele tem um irmão e os dois têm sobrenome Aposan. Ele é baterista, e ele é um baterista de música cristã, música gospel. Ele foi até a África, e olha essa história, que história maluca. Ele foi até a África, encontrou lá cristãos, ele foi fazer um trabalho missionário por lá, tudo mais, e aí ele pegou a bateria antes do culto, né, antes daquela reunião, para se encontrar com os irmãos, e ele pegou e começou a fazer uma batidinha brasileira na bateria, né? Aquela batidão do funkão. E aí a pessoa virou para ele, né? Um dos irmãos da igreja virou ali para ele e disse assim: olha, irmão, eu não sei se tem alguma música sua que vai usar esse ritmo, alguma coisa, ou você tá só querendo mostrar esse ritmo pra gente, mas a gente conhece essa vila que nós vivemos aqui, ela tá sob influência de um espírito, e esse espírito é o espírito do sexo. É um demônio que ele influencia as pessoas a agir de maneira promíscua. Veja só, o funk, essa batidona, lá na África foi reconhecido por uma pessoa de lá e disse, olha, essa é uma batida sagrada que chama um espírito maligno que influencia as pessoas à promiscuidade. Então veja, a gente está unindo aqui patentes, percepção mesmo, sensorial, testes científicos que foram induzidos nas pessoas para compreender e gerar certos estados mentais nelas, com uma parte mística da história que num lugar da África específico ele conhecia aquele tipo de batida e dizia que isso influenciava as pessoas a querer fazer sexo, cara. Porque aquilo invocava uma espécie de espírito. E veja, isso não é loucura assim. Quem conhece um pouco de religião afro-brasileira sabe que aqueles pontos, aquelas músicas que invocam as entidades, elas têm determinados ritmos que são chamados, inclusive, por eles de ritmos sagrados. Então, determinados padrões rítmicos chamam, sim, entidades para gira, né? Para aqueles rituais de matriz de origem africana que existe aqui no Brasil, da Umbanda, do Candomblé, enfim. O pessoal sabe muito bem disso e se utiliza disso no meio dos seus rituais. Então, falar disso aqui do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista místico, isso não é uma novidade, isso já está há muito tempo, isso já é conhecido, e talvez as pessoas, elas têm sempre aquele espírito meio burguês, né, seu Cameron, que as pessoas citam o tempo inteiro, não tem nada a ver, não, isso aí você tá errado, porque eu vi lá num vídeo no Rios, dizendo que não é bem assim não, e não tem nada a ver o que você tá falando. É o corolário do Dunning-Kruger. A pessoa, ela é estúpida, ela não sabe de nada do que ela tá falando, e justamente pela sua estupidez, pelo tamanho do buraco onde ela se encontra, da plena ignorância que ela tem sobre aquele determinado assunto, ela quer começar a dar pitaco. Não existe pitaco, existe conhecer e não conhecer.
E este tema, se tem patente e se tem toda uma ideia mística de evocações através de rituais, eu acho que eu tô um pouco mais certo do que a média da galera, né, seu Cameron? Exato, e são duas patentes, né? Você tá mostrando, acho que é 76, 74, 22, 4B2 aqui, da Isso. US. E tem logo uma abaixo aqui na tabela que a gente vai disponibilizar para Que é vocês A1, também. né? Final A1. Isso, final A1. É essa mesma É a aqui que tá mesma aqui. coisa. Essa aqui que eu coloquei na tela. Por causa Certo. desse esquema. Certo. Esse organograma aí. Isso. Então, assim, e no fundo, esse é um sistema que já existe e já está sendo utilizado. E é a questão, assim, de você, quando tá fazendo a música no programa ali, eu não sei que programa que utiliza para poder fazer música. Mas Não, tem vários. Né? existem vários. Só que isso é uma tecnologia dentro já dos programas, pelo que eu entendi. Entende? É uma coisa assim, que você mete lá uma bateria assim, assim, assado, mete uma percussão assim, assim, assado na música, e você vai fazer isso. Isso vai acontecer, você vai induzir. Quantas músicas as pessoas não estão aí, eu ouço essa música, pô, fico ligadão. Ouço essa música, fico assim, no QAP. Eu, hein? Entendeu? Eu também tenho bastante música que eu ouço e muda mesmo, muda a gente mesmo. Fica triste, fica feliz, né? Agora, o que eu posso dizer, eu conselho assim, eu ouço muito música popular, ouço mesmo. Mas o que eu posso dizer é o conselho do Olavo de ouvir música clássica. De você decorar pelo menos uma peça de música clássica. Uma fácil de decorar é a Quinta de Beethoven. Tá? E assim, a Quinta de Beethoven é legal também, se vocês forem fazer isso, ouve a explicação do Bernstein. Procura assim, Maestro Bernstein, 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 explicação Quinta de Beethoven. E é magnífico, vocês vão gostar pra caramba. Vai por mim. Vai dar outra visão que vocês têm da música e vocês vão começar a perceber que de fato, essas músicas populares é só batucada, é pra ninguém pensar nada, pra você ficar num estado ali de agitação, de perturbação, e você nunca conseguir parar, ficar quieto e pensar em alguma coisa. Uhum. Não é verdade? Agora, assim, existem momentos que a gente faz isso como até um auxílio mesmo. Eu, por exemplo, se eu entro se eu tenho que fazer um trabalho muito repetitivo, eu gosto de fazer isso ouvindo techno ou house, porque é a música eletrônica, tem lá um batidão, eu fico ali de fato em transe mesmo, mas eu tô focado na minha tarefa. E eu faço isso durante uma meia hora, depois perco toda a minha energia mental. Enfim, mas consigo ali ficar focado durante uns minutos fazendo isso. Dá conta das suas tarefas. Agora, Né, o mais louco de tudo, né, que as pessoas são completamente ignorantes até nas próprias sensações, né? O cara nem percebe. Eu tô falando pra você, gente, com a televisão de tubo era mais fácil perceber isso, que a gente entrava assim no ambiente e você percebia que a televisão tava ligada, porque você sentia no ar a frequência, sabe? Era uma coisa assim insana, pô. E essas televisões plana, eu sinto isso, mas é bem mais sutil. Eu não sei falar se eu sou sensitivo, uma coisa assim, mas eu tenho essas paradas. Tenho mesmo. E quando eu fui, tenho minhas vivências, eu ia na Umbanda durante um tempo, e a primeira vez que eu cheguei na Umbanda, o homem lá, o pai de santo, e aí, quando você vem trabalhar aqui pra casa? O primeiro dia, ele me cumprimentou e falou isso. Eu falei, nossa. Já? Aí a minha colega que me levou lá, não, você, ó, tem alguma coisa em você aí, viu? Eu falei assim, deve ter mesmo, né? Vai entender. Era o meu anjo da guarda, ela falando assim, meu, sabe essa bosta lugar aí, olha só. E ali tive a visão. Tive uma visão ali, assim, que eu vi aquela barulheira, e barulho, e batuca, e batuca, e um tá chorando, que fingindo que é criança, o outro tá maluco, gritando ali, girando, e não sei o que, e tô descrevendo o que eu vi, tá? Essa é a minha experiência real, como diz um amigo meu, experiência venérea. Eu tive uma experiência venérea ali, e de repente, assim, tudo lá, os médiums, tudo espalhado pelo salão, e não sei o que, e gritaria, e batuca, e gira. E eu pensei assim, olha, se o céu é essa feira aqui, eu vou pular fora, estou caindo fora, e decidi mesmo. Você tá perdido, né? Teve uma experiência também que eu tive interessante nesse sentido, seu Cameron, que uma vez eu me encontrei com um homem Ixi, supostamente sexy. habitado por uma dessas entidades, né? Eu não me lembro, mas era uma entidade infantil. E ele era um homem adulto que se comportava literalmente como uma criança, correndo, tal, uma coisa... Eu quebrei o médium desse aí. Eu quebrei. Conta a sua história, mas depois eu conto. Eu quebrei um cara desse. Não é que eu quebrei na porrada, quebrei assim. Tá bom. Fiz tanta pergunta que a pessoa saiu do personagem, sabe? Que quebrou a quarta parede. Pois é. Então, o que aconteceu? Eu me encontrei com essa pessoa, tal, era uma circunstância familiar na época, e aí
conversando com essa pessoa, né? Pediu lá um doce e tal, não sei o quê. E na época eu tava meio assim, não tava acreditando em nada, na verdade, tava meio cético, tal, a respeito dessas coisas. E aí, tal, ele pediu lá um doce, tal, eu vou chamar meu tio pra conversar com você. Falou isso aí pra mim. Aí ele foi embora, voltou, uma outra personalidade e tal, fumando charuto, tomando cana. E a gente vai falar a respeito disso no próximo programa, né? A respeito de Isso, a questão de gente vai. carnaval, tudo mais, né? Exato. Vamos entrar mais profundo. Mas aí ele veio, tal, fumando charuto, tomando cachaça. Aí chegou na minha frente assim e falou: filho. Tá. Aí ele cumprimenta assim, cruzado, né? Batendo o ombro. É, isso, É isso. uma coisa diferente. Aí falou: meu filho, você pode andar tranquilo por aí. E era uma época diferente aqui em Osasco, né? Não era tão perigoso, você podia andar de noite e tal. Aí ele: meu filho, pode ficar tranquilo que onde você vai eu tô. Aí aquilo me deu um negócio assim meio estranho, né? Eu fiquei meio em choque, né? Com aquela história. E depois tive a mesma constatação que você, né? Que na verdade eu não deveria estar naquele lugar, né? Eu estava num lugar errado, um lugar que não era para mim. Que na verdade aquela foi uma indicação de que eu estava no lugar errado, né? Que na verdade ele dizia aquele tipo de coisa para mim era para mostrar a provisão divina, né? De fato, anjos da guarda, pessoas que cuidam de nós, para de repente eu atribuir essa provisão de Deus a essa entidade que eu habitava. E eu acreditei, no caso dele em particular, tá? Eu não sei como é que foi tua experiência, você vai contar daqui a pouco, mas porque eu vi o cara tomando 2 garrafas de 51 de 1 litro, aquela Pirassununga, braba mesmo. Tomou 2 e depois que saiu daquela habitação ele ficou de boa, tranquilo. Meu, ó, na boa, se eu tomar um tanto assim, ó, aqui é, sei lá, 500 ml. Que isso, hein? Se, Como se, alcoólico. não, se eu tomar isso aqui, meu irmão, eu fico ruim um mês, eu acho. O cara tomou 2 garrafas inteiras e saiu, gentleman, de boa, não tremia, não balançava, ficou tranquilão, de boa, sóbrio, como eu estou aqui, como o Cameron está lá. É. Nunca pode se afirmar que eu tô sóbrio, entendeu? É difícil. Entendeu? Ficou esse silêncio constrangedor, mas eu concordo, é verdade. Hoje eu tô sóbrio mesmo. Mas a coisa aí, gente, essa questão do Exumirim, né? Também vi uma pessoa lá que tava com uma entidade, assim, que era uma criança, só que eu comecei a fazer tanta pergunta, e de filho da puta mesmo, assim, sabe? Perguntando sem parar, assim, de propósito mesmo. E aí uma hora a pessoa quebrou lá o personagem dela, assim, até começou a responder normal, assim, eu falei, isso aqui é uma palhaçada. Mas eu já vi isso aí do Gabriel também, vi exatamente a mesma coisa. Era uma gira de esquerda, e o homem lá, o pai de santo, virou a garrafa de 51 na frente. Assim, essa gira de esquerda fazia lá umas orações de começo, aí depois se abria lá se abria a gira e você vai sendo apontado. Para quem nunca foi, é assim que acontece o negócio, assim, não é uma coisa. Nunca fui numa quimbanda da vida, né? Que ali os caras matam a galinha e, enfim, uma coisa. Quimbanda já é um negócio meio brabo, assim, já é mais chocante, é mais escandaloso. Mas essa que eu fui era de Umbanda. E aí, na gira de esquerda, lá, começou a apontar, né? Então apontava, ó, você aqui, que é público, vai lá falar com o médium tal lá. É assim que acontece. E tá todo mundo ao mesmo tempo. Não é que nem um padre que recebe uma pessoa por vez no confessionário. É assim, é todo mundo lá. É você falando com o Gabriel, e vai lá e fala com o outro, não sei o quê. E assim, eu lembro dessa cena, assim, perfeitamente. O pai de santo, assim, pega. Primeiro, que ele parecia bem mais alto. Eu tive essa impressão. Ele já era um homem alto. E ele parecia uma pessoa bem mais alta ainda. Sabe, parecia que o cara cresceu uns 20, 30 centímetros. Eu já achei isso aí, assim, tipo, cara, que é isso, né? Aí ele pega, assim, a garrafa de pinga e chape pra dentro. Ele arregaça a garrafa de pinga, assim, né, pô, sabe, versão, tipo aquele negão dos Estados Unidos, sabe, que pega, assim, o Chug Master lá, que ele... Que ele toma refrigerante, eu tô Isso, que ele toma ligado. refri, aquele negão lá, pum, 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 ele faz mais rápido que aquele negão. E eu fui conversar com ele depois, às 3 da manhã, fui me despedir. Cara, ele não tinha cheiro de cigarro, ele não tinha cheiro de charuto, ele não tinha cheiro de pinga, ele não tinha nada. Era como se nada tivesse acontecido. E ele daí já tava mais baixo também. E eu falei assim, cara, que coisa é essa? Então, assim, quando eu comecei a ler as histórias do Padre Pio, eu falei, isso aqui é totalmente plausível. É totalmente plausível isso aqui. Inclusive, até falar uma outra experiência minha, antes da gente finalizar aqui essas outras patentes. Não sei se vocês aí de casa ou se o Gabriel conhece aqui, a mulher do algodão, chama Edel Arzil. Nunca Essa ouvi mulher, falar.
O padre Quevedo era inimigo dela, falava que era uma fraude essa mulher. Olha, eu fui lá, cara. E assim, eu fui também totalmente descrente, que o meu amigo falou assim: então a gente vai chegar lá e vai ver, essa mulher vai materializar as coisas do nada. Então assim, ela tem uma montanha de algodão assim na frente dela, e dentro do algodão vai aparecer lá as coisas que tem contra você. Então, ó, que coisa insana. Fui a primeira vez lá, é um sítio em Votuporanga, perto de Votuporanga, então é um caminho distante aqui de São Paulo. Cheguei lá de madrugada, logo de manhã os filhos da mulher já chegam para poder organizar as coisas, já tem pessoas ali esperando. Então, assim, todas as vezes que a gente chegou, a gente não era o primeiro a chegar lá, mesmo chegando assim no meio da madrugada, para poder pegar o lugar na fila, né, em primeiro. E ali, assim, é um sítiozão e tal. Até de manhã a gente começa daí a fazer a organização, os filhos começam a distribuir as senhas para quem vai primeiro. E nisso eles dão. Você pede lá, né? Você paga pra isso. Se você não puder pagar também não tem problema. Então. Mas você paga pra tirar uma obsessão sua. E você pode escolher até 12 ou 13, né? Você pode pagar de uma vez só 12 ou 13. E eu paguei lá, as minhas, eu não lembro quantos foram, 5, 6, eu não me lembro quanto foi. E que eu paguei pra tirar. E ele dá pra você daí o equivalente em placas de algodão. Você pagou pra tirar 12, 13, você vai receber 13 placas de algodão e você retirou o algodão, assim, sabe? Que nem a placa de algodão que você compra aí numa perfumaria normal, farmácia normal, coloca num saco de lixo, esse algodão, e aí todos esses algodões são levados para a sala principal, onde tem um tanque, tipo um tanque de interior mesmo, esses tanques de lavar roupa. E assim, você pode mexer ali, não é um negócio que assim, é proibido, ninguém pode entrar aqui. Não, é tudo aberto, Entra lá, mexe ali, dá soco, dá tiro. O que você quiser fazer ali, você pode fazer, entendeu? Ninguém vai te atrapalhar. Só vai escandalizar as pessoas, né? O cara jogar um coquetel molotov, a gente vai sair de verdade essa porra. Né? Entendeu? Mas, inclusive, com o que eu vi, eu acho que isso aí nem funciona ali. Mas, assim, começou o trabalho da mulher, daí ela faz 3 orações, ela ora um Pai Nosso, ora uma Ave Maria, e faz uma oração a mais pro Anjo Gabriel. E aí, de repente, ela vai, peço silêncio, agora eu vou me concentrar. E ela entra em contato, assim, com o seu anjo da guarda, e ela começa a tirar coisas do algodão de você, cara. Quando eu vi aquilo ali, eu comecei a dar risada. Porque assim, eu tava lá e falei assim, tá bom, agora vai, agora é o grande momento. E eu, assim, todo cético ali. De repente, assim, do nada, tá assim, ó, surge assim um negócio. Assim, o negócio aparece no algodão. Aí eu na hora eu fiz assim, caralho, comecei a rir, que eu fui, cara, que nunca tinha visto algo se materializar na minha frente. E 2 coisas aconteceram que eu achei muito surpreendentes. Comigo não foi nada demais. Comigo foi só o choque, assim, do momento mesmo. Mas o meu amigo que me levou lá, ele tava de viagem marcada para um retiro espiritual que ele ia fazer. Ele ia fazer um retiro desses namastê aí, sabe? De você fica uma semana aqui, e se acalma, e enfim. Essas coisas badabaueira, né? De você ficar de boinha, assim, isolado lá uma semana num baita lugar legal e tal, pra você acalmar. E assim, ele não contou isso pra ninguém. Só que daí saiu, na vez dele, chamaram ele assim, aí saiu um osso assim, sabe? E num osso, é um osso enorme, e tinha o nome dele completo no osso, a data de nascimento, a data de morte, que era o dia da viagem que ele ia fazer, e 7 cruzes, assim, cruzadas no osso. E aí, assim, o filho dela virou e falou assim, nossa, hein, os caras estão querendo pegar você. E assim, aí depois saiu uma faca lá pra ele também, uma tramontina, aí o filho da mulher que fica lá ajudando ela, que sai as coisas e o filho dela tira logo, né? Pra poder ajudar a mãe. E aí o filho dela falou, nossa, ó, tô investindo pra poder matar você, hein? A tramontina é cara, enfim. Tirando isso, e a outra vez que eu fui também com outros 2 amigos, aí eu já era o experiente ali, levei outros 2 ali, só pra ver, os caras verem, né? E os caras também ficaram assim, ó. Deu a primeira, o cara ficou assim, ó, desse jeito, assim, ó, assim, não falava. Quando ele viu se materializar o negócio na frente dele. E tinha um senhor na nossa frente, esse senhor, quando foi chamado. Perdão, a tramontina foi desse senhor, não foi do meu amigo. Mesmo que vai ver isso aí talvez um dia e fala assim: Vitor, mentiroso do caralho. Mas a tramontina foi desse senhor, e logo em seguida saiu um revólver. Ô, louco, do algodão, velho. 38, saiu um 38 assim, e carregado e tal. O que é isso? Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim: cara, que mistério. Que coisas, né? Conversando com outro amigo meu esses dias, eu pensei assim: eu falei, olha, eu acho que o mundo passado convivia com esses mistérios com muito mais naturalidade do que hoje em dia. Ah, claro. Porque, assim, todo mundo que vai considera aquilo um escândalo. Foi assim, o que é isso? Como isso tá acontecendo? Como que essa mulher faz surgir o negócio do algodão? Sabe? E, porra,
Foi uma experiência que mudou muito minha vida. Aquilo é verdade, eu vi aquilo acontecer. Não Entendeu? tem o que falar, né, meu? Não tô Batom na cueca. Não atribui nenhum significado àquilo. Mas o que eu só falo é, eu vi aquilo acontecer. Uhum. E eu vi que algo se materializou, essa mulher tem esse poder de fazer isso. E é uma coisa, assim, impressionante. E as coisas começam a se resolver na sua vida. Entendeu? Uhum. Você... na minha vida não foi uma solução que nem a Macumba propõe, que é assim, faz o ritual aqui, daqui uma semana você vai estar com aquele contrato fechado e tal. Não, não foi assim. Mas eu comecei a ter luz em cima de várias coisas que me falaram ali. Sabe? Do tipo assim, ó, deu ver eu mesmo. Falei assim, não, o problema sou eu mesmo. Uhum. Entendeu? São as minhas obsessões, enfim, né? Entrei nesse parênteses longo aí de contar essa história maluca aí, cara, porque acho que vale a pena, porque a gente mesmo falou, né? Esses místicos são do interesse também de segurança nacional, Uhum. não é? Porque imagina se você tem um cara que consegue se bilocar, não é? Mas é o que eu falei Não do é? caso do Stranger Things, né? Do caso da Eleven lá, a 11, né? Se você assiste dublado. Você tem uma pessoa que controla a matéria de alguma maneira, você vai querer usar aquela pessoa como uma arma. É a primeira coisa que o governante pensa, né? É igual o The Boys, né? Você pensa, pô, não, cara, você tem um superpoder, não, então você vai ser uma arma do governo americano. É simplesmente isso que vai acontecer, né? Isso hipoteticamente, né? Ainda mais pensando do ponto de vista místico da coisa. E como você mesmo comentou, Cameron, essas questões, né, de conviver com esse tipo de mistério, como você mesmo disse, eu tava vendo um pastor, né, um cara africano comentando lá de África. Eu trouxe aqui uma vez o Tião Carroceiro, a gente falou a respeito disso, mas eu vi reforçando essa ideia ontem lá no Rios, lá do Instagram, que era um cara dizendo, meu, lá na África, lá, cara, ou você é cristão, é crente, ou Ou é você é feiticeiro? feiticeiro. É isso Não tem essa mesmo. opção, tipo, ao meio do caminho. Não, É. cara. Ou você acredita for real nessa parada, ou você é do lado de lá, bicho. Porque os caras vêm pra te testar. E, meu, eu vi uma vez um negócio, cara, bizarro também, igual você comentou, que era eles tacavam fogo num negócio, aí tinha uma palha no chão, essa palha levantava, se materializava na forma de uma pessoa e começava a dançar. E não tinha nada lá. Era uma palha jogada no chão, os caras jogavam fogo na palha. Então, quer dizer, se fosse, digamos, os caras fazendo um truque de mágica, né? A pessoa sai do chão lá, igual o Mr. M e tal. Não, bicho, não era nessa direção, não. Eles jogavam um tanto de palha lá da árvore no chão. A árvore, aquela palha se materializava na forma de uma pessoa. Eles jogavam fogo naquilo no chão e ele começava a dançar. Os caras lá trocando lá, cantando uma música, e o negócio dançava. E eu vi aquele negócio, achei um negócio bizarro. Um negócio Impressionante. bizarríssimo. E eu já passei, enfim, acho que esse programa não é bem a linha, a gente tá contando dessas experiências místicas, mas para dar uma percepção para vocês de que, como o Cameron mesmo comentou, esses tipos de pessoas, os paranormais, essas pessoas que têm habilidades e percepções extrasensoriais, esse tipo de coisa, eram utilizadas como armas e foram testadas ali à exaustão. E, sinceramente, seu Cameron, passando aqui nas questões das patentes, né, a gente tem até algumas mais para falar, mas eu acho que já basta, tipo, se eu falar que, pô, eu vou controlar a tua cabeça pela rede elétrica que passa atrás de você, Só a pela última. música, por tudo. Cara, já é, Vamos mostrar, loucura o vamos último. finalizar mostrando a última. Isso, essa é a melhor. A última é a melhor. Essa não, para não ter, acabou a conversa, entendeu? Isso, deixa eu só pegar ela É aqui, seu é Cameron. o famoso assim, quebrem suas TVs, fujam de casa, entendeu? Run for your life, cara. Corra para suas vidas, pelas suas vidas, porque esse é coisa séria, cara. Run for your life. Nossa. Então aqui, ó, tá na tela aí do seu lado, Cameron. É a seguinte patente, eu vou ler aqui para vocês. Manipulação neural através de pulsos eletromagnéticos emitidos por monitores de TV. E TVs, né? Monitores e TVs. Monitores e TVs. Então aqui tem a patente do lado, né, que o pessoal pode observar muito bem, que é uma senhora, né, ou um homem cabeludo na frente da televisão, e aí você tem esses impulsos, né, eletromagnéticos sendo utilizados ali para manipular a as questões neurais da pessoa, você poder induzir certos estados na pessoa, tudo isso
Não é pela narrativa, é importante dizer, a gente vai falar Isso. sobre isso aqui no de propaganda. Não é por narrativa, não é pela conversa, não é pela indução, nada disso. É justamente pela onda. Ondas, impulsos eletromagnéticos que chegam até você e começam a estimular seus pensamentos. E aí você vai falar, pô, meu, mas não dá, eu vou ter que usar chapéu de alumínio mesmo agora, tal. Talvez seja uma alternativa, mas se alguém patenteou, né, seu Cameron, essa história aqui, Não é brincadeira. é porque existe, né? No Farol a gente vai começar a vender boné com alumínio dentro também, para fazer uma nova linha de produtos do Além da Imaginação. Tem que ser as coisas para se preparar, entendeu? Para ninguém ler sua mente, nem nada, não acontecer esse problema, cara. Porque, ó, quando ligarem o 5G também o negócio vai ficar louco, viu? Ó, eu sou dessa família aí, eu não acredito nessas coisas mais não. Uhum. Uma vez eu vi um estudo que mostra assim, uma árvore, e aí uma parte dela tá virada para uma antena 5G, outra parte não. A parte virada para a antena 5G tá totalmente envelhecida, destruída. E assim, eu não sei, lá perto de casa, segundo o mapa, tem antena 5G. E eu já reparei que alguns passarinhos não piam mais. E eu sou, pô, eu sou badabaueira, pô, não parece, mas eu presto atenção nessas coisas. Uhum. E assim, eu tô lá em casa de boinha, eu não sei se vocês são assim também, quando eu era adolescente eu conseguia dormir. Hoje eu não consigo mais. Então se eu vou pra cama 4 da manhã, eu vou despertar às 7h30. Não que eu vou levantar às 7h30, mas despertar eu vou despertar às 7h30. Eu tenho essa coisa. E eu percebo assim que antes lá em casa, lá, piavam vários tipos de passarinho. Hoje são 2, 3 tipos. Então, assim, ou eles passaram por um T-Warriors ali, sabe? Você teve briga de gangue de passarinho, perderam o território, o que eu duvido, né? Ou os passarinhos foram embora mesmo, né? Foram, e talvez os motivos não sejam os mais publicanos, né? Ah, é? Não é? Os mais Agora, democráticos. imagina o cara mandar uma dessa. Manipulação, só o título, a gente vai ler de novo pra vocês. Manipulação neural através de pulsos eletromagnéticos emitidos por monitores e TV. Então, assim, não precisa dizer mais nada, né? Olha, quer uma coisa mais patética do que você treinar com música? Uma vez eu tive um professor de wrestling Uhum. que ele mandava real. Não existe esse negócio de música. Assim, o som que tem que ter no treino é o som do seu sofrimento. É Uhum. isso. E era bem psicopata esse homem aí também. É, 2 vezes, assim, 2 episódios. Já vou finalizar meus comentários. Chega, gente, não tem mais o que falar, gente. Isso aí é pra finalizar com a bomba mesmo. Clica você, vai no Telegram nosso, Uhum. clica você e você vai ver. Tá bom? O que é isso? E pede lá pro ChatGPT. ChatGPT, me explica isso aqui como se fosse um retardado, porque às vezes a gente é mesmo. Sabe? Mas, ó, esse professor de wrestling meu, esse cara foi do MK Ultra aí, com certeza. Por quê? Um dia acabou o treino, ele era atleta olímpico, psicopata. Aí esse cara virou assim pro dono da academia e falou: Ô Yuri, quando que você vai comprar um desfibrilador? Porque meus alunos estão meio mal assim, é bom a gente ter um desfibrilador, porque vai acontecer alguma coisa. Então imagina, olha a intensidade que esse cara queria treinar. E treinar, eu achava que ia morrer mesmo. Tinha diarreia toda vez no treino, morria de medo, cagava de medo, literalmente. Aí, a segunda vez é um homem lá, tava fazendo um treinamento, a gente tava fazendo um drill. Então ficavam 2 pessoas posicionadas, uma de frente pra outra, Uhum. um no meio. Esse do meio dava uma cambalhota, entrava em queda aqui numa ponta, virava 180 graus, então tinha fazia essa mudança de direcionamento abrupta, dava uma cambalhota e entrava em queda no outro. E era sabe, uma sequência assim, sabe? A pessoa ficava fazendo assim, né? Era um drill, Era um drillzão tipo mesmo. o loop infinito. 1 minuto fazendo isso. Meu Cambalhota, Deus. entra queda, vira, cambalhota, entra queda. Aí o homem vira, o Ricardo vira e fala assim: professor, eu tô passando muito mal, eu vou desmaiar. Aí o Denis vira e fala: a gente tinha um chuveiro elétrico assim, sabe, no vestiário, todo exposto assim, cara, nossa, um lixo. E aí o Denis virou e falou assim: fião, se você desmaiar, nós vai levar você pro vestiário e acordar você num choque. Ninguém duvidou que isso aconteceria. E o cara foi que nem MK Ultra aí, assim, na hora ele, pô, mudou o estado mental dele e falou assim: não estou passando mal mais. Falei assim: olha só que coisa magnífica. Deu certo, o homem né? é um robô, porra, do governo americano. Assim, ó, alterou o estado mental dele ali, cara. Numa ameaça, ameaçou uma vez só. E alterou o estado mental do rapaz ali. Foi coisa bonita, viu? Exato, pessoal. E com esse relato aí, a gente vai chegando no final de mais um Além da Imaginação. Uma vez, eu passei por isso também, viu, Cameron? Eu tava num treino lá de Gil, aí era
Você já deve ter passado por isso, né? Você faz lá 45 minutos direto, né? Você tá lá no chão, quem passa a guarda fica. Nossa, é um inferno isso aí. Quem passa a guarda fica, e aí faz uma fila de um monte de gente tentando passar sua guarda. Então você não tem descanso, né? E aí eu era inocente na época, né? Porque quando você passa por um treino desse, você tem que deixar o cara passar sua guarda uma determinada hora, né? Que é pra você descansar a aí pro final da malandragem. fila. Aquela malandragem. Só que era o seguinte, meu, lá era... O cara era brabo lá, o mestrão, ele lutou com o Charles do Bronx, lá ele era um cara que ele via, se você desse migué, era pior, que ele podia destacar da janela, alguma coisa do tipo. Então aí eu não quis dar migué, mas chegou no final do treino, meu irmão, eu achei que ia bater forte, eu ia juntar os pés. Ia pedir, imagina, tem gente que transa e morre. Imagina, mas de um treino desse, a pessoa ia colapsar mesmo, de fato, né? Exato. Hoje em dia, uma boa foda e uma bebida, uma noite de cachaçada mata várias pessoas hoje em dia, vai entender. Eu, hein? Acabou, né? Acabou. Galerinha, muito obrigado aí pela audiência de vocês mais uma vez. Eu peço que vocês, se tiverem sugestões de temas aqui para nós vamos abordar. Esse tema do MK Ultra é um tema que é muito complexo, né, de se falar com mais profundidade, justamente pelos termos envolvidos. A gente pode fazer uma parte 2 sobre simbologia de MK Ultra, né, celebridades que eventualmente aí as pessoas dizem que passaram por esse tipo de programação, caso vocês achem esse tema suficientemente interessante. Eu acho, né? Eu acho que esse tipo de experimento e dizer que o governo americano tem algumas patentes para controlar seus pensamentos através de impulsos eletromagnéticos é uma coisa que chama um pouco a atenção, né? Mas fica a teu critério, obviamente, né? As coisas que são interessantes para mim não necessariamente são para vocês. E grande abraço. Quer deixar uma mensagem aí, seu Cameron? Tamo junto aí, cara. Obrigado aí pela audiência, sempre os comentários. Eu leio todos, não respondo todo mundo pelo meu perfil, mas eu curto todo mundo. Entendeu? Se tem um like, seu comentário, sou eu. E mesmo até as críticas, eu meto o like. Entendeu? Não tem essa, não tem esse. Como é que chama? Não tem esse. Ah, nossa, ele falou mal de mim, nem nada. Não, tô nem aí. Comenta aí, comenta de verdade, pode comentar. E agora com o Telegram, galera, fica ligeira aí, clica no link aí nosso da bio, vai ter um canal só nosso, Além da Imaginação, Telegram, para inclusive proteger o farol. Tá, isso, primeiro link aqui na Principalmente. descrição, o Isso. grupo do Telegram do Além da Imaginação, a gente vai disponibilizar os links para vocês. Lá você vai conseguir acessar as patentes que a gente comentou, algumas fotografias e o roteiro que a gente utiliza aqui para o programa. Exato. Todas as anotações dos programas vão estar lá. De todos os programas futuros vão estar lá, beleza? Então é nóis. É isso, pessoal. Valeu, obrigadão.